Valeu, até lá, 12 horas mais 7 minutos. E a linha do cidadão chama no Balanço Geral e a gente atende. A linha do cidadão, quero ver, né? Que é maravilha, né? Que é maravilha, isso. Deu uma travadela? Mas já destrava, fique tranquilo. Daqui a pouco também eu vou conversar com o Major Neivo Risson, lá do batalhão de Xanxerê, né? Vamos com esse assunto? Vamos então. Quero começar o assunto aqui. O que ocorreu? Inclusive, pode colocar o Major no ar aqui, se possível, que ele já vai me ouvindo para a gente conversar. Ontem à noite, uma guarnição da Polícia Militar foi chamada para atender uma ocorrência que normalmente, no meio policial, ela não é para ser tão grave. É uma ocorrência de perturbação de sossego, incômodo na desordem pública, que, na maioria das vezes, você consegue chegar com a guarnição, conversar com os envolvidos, trocar uma ideia e a bagunça cessar, em algumas vezes. Em outras vezes, você é obrigado a conversar um pouco mais forte, de repente na segunda chamada, e aprender o equipamento de som. Só que esse aqui, o pau cantou. E cantou de uma maneira complicada. Um homem de 27 anos acabou morrendo depois de investir aí contra um policial militar no bairro Bortolão durante o atendimento da ocorrência. Major Neivo Risson. Boa tarde, bem-vindo. Como foi essa situação? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Ontem à noite, por volta das 23 horas, a Polícia Militar foi acionada para atendimento de uma ocorrência de perturbação por som alto, vinda de uma residência no bairro Bortolão, na cidade de Xanxerê. A ocorrência de perturbação é uma ocorrência bastante comum, a Polícia Militar é muito demandada, e na grande maioria das vezes a ocorrência se resolve com conversa, com diálogo dos policiais que estão envolvidos, ou até mesmo guarda legal para que cesse a perturbação, né, para que todos ali nos arredores convivam em harmonia. No entanto, na data de ontem, não foi isso que aconteceu na ocorrência atendida. 2 policiais militares, então, se deslocaram para o local da ocorrência. Lá, encontraram 4 indivíduos, aparentemente sob efeito de álcool. Os policiais tentaram dialogar com esses indivíduos para que eles cessassem com a perturbação, no entanto, não foram atendidos. Então, houve a ordem legal aí para que o som fosse encerrado, né? Esses indivíduos não acataram, passaram a hostilizarem os policiais militares. Em determinado momento, começaram a arremessar pedras e tijolos contra os policiais militares, e os policiais militares se utilizaram do uso escalonado da força. Inicialmente, então, os policiais tentaram dialogar, não resolveu. Quando esses indivíduos partiram para a agressão, os policiais militares se utilizaram da técnica com tonfa para repelir as agressões, também não resolveu. Num terceiro momento, então, quando os objetos, pedras e tijolos eram arremessados, houve a utilização de munição de elastômetro para repelir as agressões e também não resolveu. Então, no próximo momento, esses indivíduos, então, se usando de agressão letal contra os policiais, tanto que um dos policiais foi atingido com um tijolo na cabeça e posteriormente teve que ser conduzido ao hospital. Então, nesse momento que os indivíduos se utilizaram de força de agressão letal contra os policiais, então os policiais se utilizaram do último recurso, que foi a defesa letal contra esse indivíduo. Então, esse indivíduo que acabou lesionando o policial, ele acabou sendo socorrido também, após atendido pelo disparo da arma de fogo, foi conduzido ao hospital, lá ele foi atendido, mas posteriormente veio a óbito. O policial militar também foi socorrido ali pelo SAMU e Corpo de Bombeiros e foi conduzido ao hospital. Ele recebeu um tratamento médico, realizou vários exames aí, estava com um ferimento na cabeça e posteriormente, aí, durante a madrugada, ele foi liberado. A respeito desses índios, e aí um outro acabou preso, resistiu e chegou reforço e acabou preso, acabou contido. Esses indivíduos têm algum histórico, tem um levantamento aí dessas pessoas, ô Major? Alguns dias anteriores já foi atendida uma outra ocorrência semelhante com esse indivíduo que veio a óbito. Da mesma forma como aconteceu ontem,
houve desobediência, resistência e desacato contra os policiais, e na oportunidade, então, foi possível resolver a ocorrência de outra forma, onde os policiais, então, lavraram um termo circunstanciado contra esse indivíduo que veio ao óbito. Como você comentou, Eduardo, houve um segundo indivíduo também que foi realizado a prisão dele, pelos mesmos motivos, né? Então, foi conduzido à delegacia e preso em flagrante pelo crime de desobediência, resistência, desacato e também aí um dano ao compartimento de peso da viatura policial militar. Tudo bem. Que tem que ficar claro que a lei, ela existe e ela tem que ser cumprida mesmo com o uso da força, né, Major? Exato, Eduardo. Como eu falei, é uma ocorrência que a Polícia Militar atende muito, é uma das maiores demandas que nós possuímos, e na grande maioria das vezes, o diálogo, a orientação dos policiais, a determinação para que cesse o som, para que a pessoa que solicitou consiga descansar, são atendidas. Então, se resolve a ocorrência dessa forma, né? Mas nessa situação, né, houve então a evolução, os indivíduos passaram a gradativamente aumentarem as agressões contra os policiais e os policiais se utilizando do uso da força escalonada, né, como eu expliquei, acabaram então se defendendo e protegendo o policial que foi lesionado, e esse indivíduo então veio a óbito. Major, obrigado aí pela sua participação aqui no Balanço Geral. Desejo aí um bom dia de trabalho e recuperação aí ao policial militar ferido. Boa tarde, Eduardo, todos que nos acompanham. A Polícia Militar agradece o espaço e ficamos à disposição. Valeu, obrigado. Na vida a gente escolhe o nosso destino. Eu sou muito claro com essa posição. Está o agente público empenhado na missão. Qual é a missão? Resolver a ocorrência. Por isso, existe o uso progressivo da força. A forma como termina a ocorrência, normalmente, são os envolvidos naquele desacordo com a lei que escolhem. Se a guarnição chega, te aborda, na boa, dentro das técnicas, porque não é para entregar flor para ninguém, é para fazer valer a técnica. E você atende, acata, foi lá, desligou, parou com o barulho, ok, está resolvido. Não tem por que continuar. Se faz os registros necessários, quem estava incomodando não está mais, vai descansar. E quem está na patrulha segue patrulhando e garantindo a segurança pública da comunidade. Na medida que não é atendido, outra atitude a mais é tomada pela guarnição até que dá um desfecho desse. Basta colaborar. E às vezes, para a gente colaborar, a gente tem que assumir que a gente está errado.